Na Coreia do Norte, o povo está de luto. Kim Il-sung, ditador por 46 anos, morreu. Para os norte-coreanos, Kim Il-sung era um deus. E essas pessoas receberam a notícia de que Deus estava morto. Foi um choque. Porque eles cresceram sendo ensinados que ele era um deus. Eles nem desconfiavam que Kim poderia morrer. Mas o mito da divindade de Kim escondia uma verdade sombria. Por detrás da fachada, havia um governante brutal, cujo regime prendeu, matou e torturou dezenas de milhares de pessoas. Kim Il-sung criou uma atmosfera de medo e paranoia. Todos sabiam que deviam seguir as regras à risca. Eu sempre disse aos meus filhos, desde que eles eram bem pequenininhos, muito cuidado com o que vocês dizem. Se criticarem ele por acidente, todos vamos morrer. Ele precisava ter controle absoluto sobre as pessoas. E isso significava controlar o que elas pensavam, onde elas trabalhavam e o que elas comiam. Não existe outro país no mundo que consiga exercer tanto poder e controle sobre seus cidadãos como a Coreia do Norte. Ironicamente, o homem que transformou o próprio país em uma espécie de prisão passou boa parte da juventude lutando pela independência coreana. Como um homem que arriscou a sua vida pela liberdade de seus conterrâneos virou um opressor? E como ele construiu uma das sociedades mais controladas da Terra? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, a propaganda, controlam as elites, criam inimigos, incitam o culto à E personalidade. usam a violência. Essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. A ditadura que Kim Il-sung formou na Coreia do Norte ainda sobrevive quase 25 anos depois de sua morte. Kim criou esse sistema de governo que colocou ele no centro do poder e que já dura quase 70 anos. É um regime de poder que já está na terceira geração de líderes, todos da mesma família. E esse é um recorde extraordinário. A Coreia do Norte atual, regida por Kim Jong-un, continua um estado totalitário controlado com mãos de ferro. Se você estudar a ideologia de Kim Jong-un, a estratégia, a política dele, vai perceber que é muito parecida com a de seu avô, Kim Il-sung, mas com um toque de modernidade. Essa realmente é uma das sociedades mais isoladas e mais controladas do mundo inteiro. As sementes dessa ditadura extrema começaram a ser plantadas há mais de 100 anos, em uma época extremamente tumultuada e violenta na Coreia. Em 1910, o Japão colonizou o país. O Japão, um império em ascensão, quis garantir uma via de acesso pela Coreia para atacar seus rivais, a China e a Rússia. Para os coreanos, décadas de sofrimento estavam prestes a começar. Os japoneses puseram em vigor um programa de limpeza étnica. Eles alteraram os nomes de vários cidadãos coreanos e, basicamente, tentaram erradicar a língua coreana. Os que resistiram foram torturados e executados. Foram nestas circunstâncias em que Kim Il-sung nasceu em 1912.
2 anos após a ocupação ter começado. Em um vilarejo perto da cidade coreana de Pyongyang, seus pais o batizaram de Kim Song-ju. Temos então uma criança que foi batizada de Song-ju, nome que, traduzido, significa pilar do país, ou seja, os pais dele esperavam que ele fizesse coisas grandes. A mãe e o pai de Kim o iniciaram ainda garoto nos estudos do cristianismo. Pyongyang era o centro do cristianismo na Coreia. A cidade era conhecida como Jerusalém do Oriente. Kim aprendeu o órgão, instrumento que tocava na igreja de seus pais. Mas pouco antes de seu 7º aniversário, ele teve a inocência destruída. Quando seu pai foi preso por protestar contra a ocupação japonesa. O pai dele foi preso em 1919 durante o movimento 1º de março em prol da independência coreana. O pai de Kim estava envolvido com o movimento local de resistência contra a opressão japonesa. Ele e outros protestantes foram presos e tratados sem piedade. Kim foi levado à prisão para ver seu pai. E aquela imagem do pai surrado, torturado, cheio de machucados e definhando ficou gravada na memória dele. Ter visto o pai sofrer criou em Kim Il-sung um ódio intenso contra os japoneses. Aos 19 anos, ele resolveu dedicar a vida à luta de seus pais. Ele se juntou a um grupo de guerrilheiros comunistas que lutava contra o exército japonês nas montanhas, perto da fronteira coreana-chinesa. Era uma área bastante montanhosa, devastadoramente quente no verão e congelante ao extremo no inverno, chegando a passar de 40 graus negativos. Piores condições, impossível. O sucesso de Kim em ataques contra as forças japonesas cultivou a sua reputação como herói combatente da liberdade. Ele era alto para um coreano, tinha mais de 1,80 m. Era forte, inteligente, ardiloso e um guerrilheiro impressionante. Com 24 anos, Kim já havia subido na hierarquia, liderando centenas de homens em ataques debilitantes aos militares japoneses. Conforme sua fama crescia, ele se tornava uma figura quase lendária. No fim da década de 1930, Kim Il-sung já havia se tornado o líder guerrilheiro mais caçado pelos japoneses. Tanto que forças especiais foram despachadas às montanhas para pegá-lo. Durante 1938 e 39, os japoneses enviaram milhares de soldados para lutar contra Kim Il-sung e outros guerrilheiros. Os japoneses mataram milhares de guerrilheiros, exceto Kim. Os colegas revolucionários de Kim o chamavam de Il-sun, que significa se tornar o sol. E esse nome ficou. Se ele não tivesse sido um guerrilheiro, não seria Kim Il-sung. Ele foi ficando bem famoso no sul da Coreia. Na Europa, China, Rússia, ele ganhou muita notoriedade. Nas décadas seguintes, a lenda de Kim como defensor da liberdade se tornou, de certa forma, um aspecto determinante de sua ditadura. O culto à personalidade é a propagação da ideia de que um líder possui qualidades super-humanas, de que esse líder é o salvador da pátria. Ditadores constroem esse culto à personalidade porque isso faz com que eles possam cativar o público, faz com que eles sejam amados. Kim Il-sung foi capaz de fazer isso em um nível que nós ainda não tínhamos visto. Com o tempo, os dias de Kim como líder da guerrilha seriam a fundação do culto à personalidade na Coreia do Norte. O passado como guerrilheiro contribuiu para o prestígio e a legitimidade dele.
E isso continua dando legitimidade ao regime. Mas em 1941, a ditadura de Kim ainda estava distante. O movimento guerrilheiro havia sido destroçado pelos japoneses. Kim e seus colegas combatentes foram obrigados a fugir. Eles se refugiaram no último lugar ainda seguro para eles, a União Soviética. O exército soviético acolheu Kim pelos seus esforços de resistência contra os japoneses. Eles o condecoraram capitão e lhe deram o comando de aproximadamente 160 guerrilheiros coreanos. Kim e seus companheiros treinavam para agir contra os japoneses. Mas em junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética, forçando o país a defender suas fronteiras. Kim se encontrava longe do conflito, no leste soviético. Enquanto ele esperava para se juntar à ação, ele observava de perto seu impiedoso líder. Kim Il-sung foi um aluno de Joseph Stalin. Ele tinha um profundo respeito por Stalin. Kim havia começado uma fase comum do desenvolvimento de muitos ditadores. Ditadores aprendem uns com os outros o tempo todo. Eles aprendem como chegar ao poder, como lidar com oponentes, como manter uma ditadura por décadas a fio. E para muitos ditadores, Joseph Stalin é um modelo a ser seguido. Stalin usou seu próprio culto à personalidade para ajudar a transformar a União Soviética em uma potência industrial e militar. Ele cultivou a imagem de que era o pai da nação, de que era um líder forte. Mas ele também era adepto a usar o medo para inspirar lealdade. Então, qualquer um que queria ser pupilo de Stalin aprendeu muito sobre o nível de brutalidade necessário para manter uma ditadura, principalmente no início do regime, em que é preciso garantir a submissão das massas. A quase 1000 quilômetros de distância da Coreia, Kim parecia estar muito longe de sequer cogitar tais táticas. Mas com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, a situação iria mudar drasticamente. Enquanto Kim estava no extremo oriente soviético, fora de batalha, Stalin esmagava o exército de Hitler na Alemanha. Em 8 de agosto de 1945, Stalin declarou guerra aos inimigos mortais de Kim, os japoneses. Junto com os Estados Unidos, seus aliados, os soviéticos expulsaram os japoneses da Coreia. O sonho de Kim, desde que tinha 7 anos, era ver a Coreia livre dos ocupadores japoneses. E esse sonho havia se concretizado, mas com uma pequena complicação. Os soviéticos vieram pelo norte e os americanos vieram pelo sul. E eles concordam em dividir a península no paralelo 38. A Coreia, agora dividida, passou a ser então controlada por 2 potências estrangeiras. Na região norte, os soviéticos precisavam de coreanos em que pudessem confiar para estabilizar a ocupação. Eles recrutaram Kim e o mandaram de volta para a Coreia. Seus anos de exílio finalmente haviam terminado. Ele foi levado a Pyongyang e consolidado como representante dos soviéticos na cidade. Eles consideravam que ele poderia, de fato, concretizar alguns dos objetivos soviéticos. Os soviéticos colocaram Kim em uma posição-chave, a de líder do Comitê Provisório do Povo. Ele atuava como ponto de ligação entre as forças de ocupação soviéticas e os coreanos. Foi quando sentiu o primeiro gostinho pelo poder político e quando sua ambição começou a crescer.
Ele começou a se imaginar como o homem que finalmente uniria a Coreia do Norte com a Coreia do Sul mais uma vez. E começou a se movimentar para ser o líder coreano. Mas o que realmente o motivou foi a ambição pessoal e a missão de construir um país unido. Ele foi motivado pelo desejo de ver o seu país intacto novamente. Importantes líderes soviéticos ficaram impressionados pelo sucesso de Kim como político. Eles o puseram no comando do governo que estabeleceram na Coreia do Norte. Em fevereiro de 1946, ele se tornou o chefe do primeiro governo norte-coreano. E foi dessa época em diante que podemos perceber o controle de Kim Il-sung sobre a política coreana. Kim, o guerrilheiro, havia lutado pela liberação de seu país por quase 2 décadas. Mas Kim, o político, demorou apenas 4 meses para se tornar soberano. Mas ele ainda estava sob as asas soviéticas. Para governar o país sozinho, ele precisava demonstrar aos soviéticos que podia gerir um país comunista completamente leal a eles. E ele só poderia fazer isso com o apoio de seus conterrâneos. Kim, então, se utilizou de uma tática familiar a muitos ditadores em ascensão. Assim que ditadores ascendem ao poder, eles tentam ganhar apoio político apelando ao máximo de pessoas possível, tentando agradar as massas, se utilizando de artifícios para garantir a lealdade delas. Eles fazem de tudo para que o povo não queira se rebelar. Para conquistar o povo, Kim fez uma oferta dramática. Kim Il-sung anunciou uma reforma agrária, em que o povo ganharia terra de graça. Eles ganharam 3 changbol, quase 3 hectares de uma fazenda pequena, mas era suficiente para sustentar uma família. Pela primeira vez em séculos, lavradores tinham um pedaço de terra. Os coreanos sentiram orgulho quando receberam o controle da terra e visualizaram uma nova Coreia. Kim Il-sung deu então quase 100 mil hectares de terra para mais de 700 mil lavradores e suas famílias. E isso deu um gás enorme à popularidade de Kim. Com esse único ato, 70% da população norte-coreana já havia se beneficiado diretamente com as novas políticas do regime. Então, essa foi sim uma estratégia muito bem-sucedida da parte de Kim para angariar apoio popular. Mas Kim ainda precisava de apoio de um grupo ainda mais importante que as massas. A elite é a maior ameaça a um ditador. Por isso, eles têm que fazer com que a elite esteja unida e completamente leal. Se isso não for feito, eles estão sempre correndo risco de serem depostos. Depois de usar o incentivo com as massas, Kim se utilizou da punição com a elite, comunistas de alto escalão e outros rivais em que ele não confiava. Kim foi muito astuto ao lidar com seus inimigos. Ele mandou todos para a Coreia do Sul, pessoas que haviam servido os japoneses, militares e outros comunistas coreanos. Todos os rivais em potencial. Kim passou os próximos 2 anos trabalhando para mostrar aos soviéticos que era capaz de governar sem ajuda e quis provar que era capaz de defender o país. Ele juntou um grupo de mais ou menos 200 de seus antigos companheiros guerrilheiros e, a partir disso, formou um exército de mais de 60 mil soldados. Em 1948, os soviéticos já tinham se convencido de que Kim tinha controle absoluto do país e, enfim, se retiraram. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, a Coreia do Norte estava livre do poderio estrangeiro. E Kim era o líder incontestável.
ele finalmente tinha o poder de alcançar seu objetivo, que era compartilhado por muitos no país: unificar as Coreias do Norte e do Sul. Kim queria unificar a península. Ele queria que a Coreia fosse o país que havia sido por milhares de anos sob um único governo. Kim Il-sung se via como o grande unificador da Coreia. Uma Coreia sem tropas estrangeiras. Em meados de 1949, Kim encontrou uma oportunidade. Os Estados Unidos haviam retirado a maior parte de suas tropas da Coreia do Sul. As fronteiras estavam sendo defendidas por somente 60 mil soldados sul-coreanos. Depois de Kim dobrar o seu exército para 120 mil homens, os sul-coreanos ficaram com uma desvantagem de 2-1. Um ano depois, Kim invadiu a Coreia do Sul. As forças de Kim esmagaram o exército sul-coreano em desvantagem e o encurralaram em uma pequena região do país. Kim acreditava que o seu sonho de uma Coreia unificada estava prestes a virar realidade. Mas ele cometeu um grave erro de cálculo. Ele não tinha entendido que a Coreia do Sul já havia se tornado importante para os Estados Unidos. Setembro de 1950. Com receio do avanço do comunismo, forças da ONU lideradas por tropas americanas executaram um contra-ataque ousado que forçou as tropas de Kim a recuarem para o norte. O exército despedaçado de Kim recuou pelo paralelo 38 para dentro da Coreia do Norte. As forças da ONU, lideradas pelos americanos, chegaram muito perto de acabar com o domínio de Kim. A decisão de Kim de começar uma guerra na Península Coreana levou o seu país à beira de um desastre. Primeiro de outubro de 1950. O exército de Kim Il-sung foi forçado a bater em retirada para a Coreia do Norte pelas forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos. Desesperado por ajuda, Kim convence o líder da China, presidente Mao, a apoiar a sua luta comunista. Três semanas depois, mais de 250 mil soldados do Exército Vermelho chegaram à Coreia do Norte pelo rio Yalu, fazendo as tropas americanas recuarem para o paralelo 38. Isso não só salvou o exército de Kim da morte, como fez ressurgir o sonho dele de unificar as Coreias. Mas os Estados Unidos revidaram com uma nova tática brutal. Os Estados Unidos começaram a basicamente bombardear tudo. Mirando em escolas, hospitais, foi um ataque aéreo brutal para devastar tudo mesmo. Pyongyang foi destruída. Hamhung totalmente destruída. Wonsan totalmente destruída. Centenas de milhares de pessoas morreram durante o bombardeio. Foi devastador. Foi despejada uma quantidade maior de bombas na Coreia do Norte do que na Guerra do Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Julho de 1953. Quase 3 anos depois de ter começado e após um bombardeio americano, a guerra acabou com um cessar-fogo. Seus combatentes exaustos terminaram onde começaram, à beira do paralelo 38. Foi um fracasso colossal para Kim. Seu sonho de unir o país havia sido destroçado. A Coreia do Norte foi brutalmente derrotada.
e 1/5 da população morreu na guerra. E havia muitos em volta dele que o criticaram por causa disso. Kim estava em uma posição muito precária àquela altura por causa das suas ações negligentes. Mas Kim não tinha a menor intenção de desistir de governar. Ele começou a tomar uma série de decisões com o intuito de consolidar seu poder no país por anos a fio. A primeira foi uma estratégia clássica de um ditador. Em qualquer ditadura, os líderes se utilizam de demonstrações de força para projetar uma imagem de poder, uma imagem de controle, para mostrar que qualquer ameaça ao regime vai ser destruída. Kim não hesitou em imediatamente colocar a culpa pela derrota em seus rivais, denunciando publicamente 12 oficiais comunistas que haviam criticado suas ações durante a guerra. Os rivais de Kim foram acusados de colaborar com os americanos para debilitar a Coreia. E eles simplesmente confirmaram as acusações. Alguns foram exilados e outros foram executados. Kim Il-sung fez um expurgo. Ele ordenou várias execuções para mandar um recado à elite e ao povo. Que se houvesse oposição, ninguém sobreviveria. Como Stalin, Kim se livrou de prováveis oponentes. 2.500 pessoas em apenas 4 anos. Ele foi riscando a lista de inimigos. Analisando as ações de Kim naquela época, chega-se à conclusão de que ele é um líder implacável e sem escrúpulos que não admite opiniões contrárias. Apesar de seus inimigos políticos mais poderosos já terem sido eliminados, Kim ainda precisava convencer o povo de que ele não era o culpado pelo sofrimento que a guerra havia trazido. Para isso, ele se aproveitou de uma tática que viria a se tornar a marca registrada de seu governo. Eles começaram a propagar informações que beneficiavam o regime. Ditadores precisam da propaganda política para controlar o pensamento do povo. Eles querem garantir que as massas sejam leais ao governo. Kim iniciou uma campanha publicitária em massa para criar uma realidade alternativa, onde os Estados Unidos eram uma ameaça iminente à segurança do povo. Eles escolheram um bombardeio da Coreia do Norte para manter viva a ideia de que os americanos eram brutais. Quando eu era pequena, eu chegava a pensar que as minhas orelhas fossem sangrar de tanto que eu ouvia que o nosso maior inimigo eram os Estados Unidos. Era uma reinvenção da história, mas Kim sabia que, se suficientemente repetida, uma mentira podia acabar se tornando a verdade. Desde o maternal até a universidade, a história que nós aprendemos é sempre a mesma coisa. Foram os Estados Unidos que começaram a guerra. Os Estados Unidos começaram. E foram, então, os Estados Unidos que pediram pelo cessar-fogo. Então, o que nós aprendemos é que nós ganhamos a guerra. A campanha midiática de Kim lembrava a população incessantemente de que ele era o pai da nação. 100 milhões de livros foram publicados para celebrar a grandeza dele. Mas para cimentar completamente seu culto à personalidade, Kim precisava circular entre o povo. Por isso, ele viajava pelo país para transmitir suas ideias pessoalmente. Ele tinha uma personalidade magnética. Ele era uma pessoa que conseguia se conectar muito bem com as pessoas comuns. Eu gosto de compará-lo com Muhammad Ali, no sentido de que ele também se aproximava das multidões como se todos o amassem e fazia questão de apertar a mão das pessoas. Isso fazia parte tanto da megalomania dele, como também da demonstração aos coreanos de que ele era um líder presente. Ele se revestia com a adulação do povo e parecia achar que era totalmente merecida. Anos depois, já na década de 1950, o culto à personalidade de Kim continuava a progredir. Mas a confiança que ele projetava ao público contrastava, e muito, com a sua paranoia que só se agravava.
A paranoia é uma característica muito comum e dominante em ditadores. É uma tendência de projetar nos outros as próprias inseguranças e suspeitas. E o objetivo do indivíduo passa a ser querer controlar cada aspecto da sociedade. Em sua busca por controle, Kim fecha o país. Na tentativa de isolá-lo completamente de influências do exterior, ele cria um cerco em volta dos meios de comunicação e fontes de informação. Tanto informações internas, quanto informações entrando e saindo do país. Tudo para manter as pessoas informadas somente com o que o regime permitia. As pessoas são inclusive forçadas a ouvir o rádio, que só tem uma estação, durante o dia todo. Elas podem diminuir o volume, mas não podem mudar de estação. Então, o dia inteiro, elas escutam o quanto Kim Il-sung era incrível. A obsessão de Kim com a lealdade das pessoas foi se intensificando. Ele mantinha o povo na linha com encontros semanais obrigatórios que ele chamava de sessões de autocrítica. Todo mundo no grupo tinha que se autocriticar. E aí eles nos mandavam criticar uns aos outros sem piedade, o mais asperamente possível, para que pudéssemos crescer como pessoas. Aqueles que não criticavam seus parceiros de sessão eram humilhados, chamados de preguiçosos, de pessoas ruins. As pessoas espionavam umas às outras. E todo mundo sabia que não podia demonstrar nenhum sinal de deslealdade. Não podiam demonstrar para ninguém. Na década de 1960, depois de quase 2 décadas no poder, o domínio de Kim sobre o país era ainda maior, mas ele ainda achava que havia conspirações contra ele por todos os cantos. Para evitar revoltas, o regime fazia do medo e da insegurança partes da vida cotidiana. Uma ditadura precisa criar uma atmosfera de medo para conseguir inspirar a lealdade do povo ao líder. Medo de punições vai sempre fazer parte de um governo como este. Nós vigiávamos uns aos outros o tempo todo, constantemente. Quando eu ainda estava na escola, eu ficava tão feliz em dedurar as outras pessoas, em contar o que elas faziam. Eu sentia tanto orgulho de mim mesma, de poder contribuir, sabe? Mas depois que eu cresci, eu passei a ter medo. Eu estava sempre com medo. O medo era uma companhia constante na minha vida. Em meados dos anos 1960, Kim Il-sung já havia criado um culto à sua personalidade que englobava 12 milhões de norte-coreanos. Os desfiles em sua homenagem mostravam o poder que ele tinha. Mas isso não era o suficiente. Kim monitorava a lealdade de seu povo por meio da polícia secreta, de quase 50 mil homens que vasculhavam a vida das pessoas. A polícia secreta é importante em uma ditadura porque todo regime autoritário precisa saber quem são seus oponentes, e essa polícia precisava ter acesso a informações de primeira. Para identificar ameaças, a polícia secreta ajudou a pôr em prática um plano altamente invasivo. Por todo o país, agentes coletavam informações pessoais sobre cada indivíduo. Informações que foram usadas para estruturar um rígido sistema de castas, que avaliava cada um com base em 3 categorias de acordo com a lealdade do indivíduo ao regime. Dentro dessas 3 categorias, existiam mais ou menos umas 75, 95 subdivisões da população. Essas subdivisões determinavam que tipo de trabalho a pessoa teria,
que tipo de educação a pessoa teria, onde ela iria morar. O sistema de castas eliminava pouco a pouco inimigos do Estado. Os que eram considerados os piores criminosos eram mandados para os gulags. Eles vieram e levaram a minha família inteira para o campo de concentração, sem avisar nada. Os meus avós, o meu pai, a minha mãe e eu só tinha 9 anos de idade. Nós fomos levados para um campo grande que tinha mais ou menos umas 50.000 pessoas. O meu avô foi afastado de nós porque ele ia ser executado. Eu fui sentenciado a trabalhar. Trabalhos manuais pesados. E era insuportável. Nós vivíamos como animais. A dura realidade sobre as prisões do regime totalitário da Coreia do Norte é que lá as pessoas estão sujeitas à tortura, a abusos sexuais, a procedimentos médicos forçados. Às vezes, eles faziam execuções públicas e eles nos faziam assistir. Foi a minha primeira vez vendo alguém morrer por enforcamento. E eles jogavam pedras nos executados até que ficassem ensanguentados. E os corvos vinham à noite para comer os restos. Durante a década de 1960, foram executados mais de 6.000 inimigos políticos de Kim. Mas para o fim da década, a atmosfera de medo já havia permeado todas as esferas do país. O regime controlava até mesmo os aspectos mais básicos das vidas das pessoas. A nossa rotina diária era trabalhar durante 8 horas, estudar durante 8 horas e dormir por 8 horas. E todos os dias nós éramos forçados a passar 2 horas nos estudos de doutrinação. Nós tínhamos que comentar e escrever sobre a ideologia do líder. Foi isso que Kim Il-sung decidiu que tínhamos que fazer. O governo passou a ditar até mesmo quanto uma pessoa podia comer, racionando a comida por meio de sua política de distribuição alimentar. Adultos podiam comer 700 gramas por dia, estudantes mais velhos 600, estudantes mais novos 500, e idosos 300 gramas. Eles davam comida para nós, o suficiente para nos alimentar e ainda ficarmos com fome. E eles ainda diziam que se uma pessoa fosse comer até ficar satisfeita, ela não iria querer melhorar como pessoa e nem melhorar de vida. Essa era a lei. A doutrinação das pessoas por Kim Il-sung chegou ao ápice com as manifestações em massa, quando a população o homenageava como líder supremo. O alcance do culto à personalidade dele foi uma coisa que nós nunca tínhamos visto antes. Chegou à beira do fanatismo. Foi um fenômeno que atingiu toda a população. Absolutamente todas as pessoas tinham sido doutrinadas. No início dos anos 1970, o culto à personalidade de Kim Il-sung na Coreia do Norte já era inabalável. Em 25 anos, ele foi de fantoche soviético para líder incontestável. Mas Kim ainda era assombrado por um problema. Como garantir que o seu governo continuasse depois de sua morte? Kim sabia que não ia viver para sempre. Ele viu o que tinha acontecido com a União Soviética depois que Stalin morreu, como o povo sofreu com a confusão política e como o país foi numa direção que Kim considerava errada. E ele não queria que isso acontecesse com a Coreia do Norte.
Ele se decidiu por um plano raro e pouco convencional para um ditador comunista que se aproximava do fim de seu governo. Ele passou a cogitar a família. Afinal de contas, em quem você confia mais do que as pessoas do seu círculo familiar? A liderança de um regime comunista nunca havia sido passada por meio de uma sucessão familiar antes. Mas chegando em 1971, Kim já acreditava que essa era a sua única chance de manter o sistema vivo após a sua morte. Ele se virou para o filho mais velho, Kim Jong-il, de 29 anos, que já ocupava o cargo de chefe do Departamento de Propaganda e Agitação. Kim Il-sung foi preparando o filho para ser o seu herdeiro. Ele passou a colocar Jong-il em cargos cada vez mais importantes. Um dos projetos-chave que Kim Jong-il desenvolveu foi a veneração de seu pai. Foi transformar o seu pai em uma divindade. Tudo isso foi parte do plano de sucessão de Kim Il-sung. Para implementá-lo, ele elevou o filho e a si mesmo à condição de deuses. E ao fazer isso, ele elevou o culto à sua personalidade a níveis ainda mais inimagináveis. A ditadura de Kim foi capaz de criar basicamente uma religião, um mito em torno da liderança dele. Ele era uma divindade. E a criação desse mito começou lá atrás com o retrato que fizeram da infância de Kim, de que ele era a perfeição em pessoa e que quando ele cresceu, derrotou os japoneses sozinho. A vida de Kim Jong-il, seu filho, também era venerada. Mesmo tendo nascido em uma base militar russa durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda divulgava para o povo que Jong-il tinha nascido nas míticas terras do Monte Baekdu. Todos os coreanos acreditam que aquele monte é o local de origem do povo coreano. Então, dizer que você descende do Monte Baekdu significa dizer que você tem um direito divino de governar. Durante a década de 1970, além de terem sido produzidos incontáveis filmes e peças de arte glorificando Kim e sua família, também foram erguidos 34 mil monumentos em sua homenagem. Eles eram considerados deuses na Coreia do Norte. Kim estava satisfeito. A sucessão estava garantida e ele pôde se dar ao luxo de se retirar. Daquele ponto em diante, Kim Jong-il seria o responsável por boa parte das minúcias de governo. Nos anos 1980, com seu filho praticamente governando o país sozinho, Kim Il-sung passou a se preocupar com suas próprias necessidades. O homem responsável por mais ou menos 260 mil mortes nos gulags agora estava obcecado em prolongar a própria vida até os 120 anos de idade. Para fazer isso, Kim criou um instituto de investigação sobre a longevidade, cuja única missão era mantê-lo vivo. Eles costumavam pegar homens que fossem da mesma altura, peso e idade que Kim Il-sung para testar procedimentos médicos. Foram colocados marca-passos em 15 norte-coreanos. Eles queriam ter certeza que o aparelho iria funcionar quando fizessem a operação em Kim Il-sung. Kim ordenou aos seus médicos que eles lhe dessem dezenas de transfusões de sangue de homens saudáveis. Ele passava horas perto de crianças na esperança de absorver um pouco da energia delas. Criados poliam os grãos de arroz para que ele não comesse nenhum grão ruim. Mas nem mesmo Kim conseguiu enganar a morte. Em 8 de julho de 1994, aos 82 anos, Kim Il-sung morreu de um ataque cardíaco. Analistas políticos ao redor do mundo observaram com ansiedade, suspeitando que o reino de Kim fosse desmoronar. Passou perto, mas o reino continuou de pé. A força da ditadura que Kim construiu sobreviveu a mais um teste em 2011, quando suportou a morte de Kim Jong-il. Mas mais uma vez, o manto de poder foi transferido com sucesso de pai para filho. Hoje, sob a liderança de Kim Jong-un, o regime se consolidou ainda mais por meio da adoração ao governante.
Kim Jong-un é um clone de Kim Il-sung. O corte de cabelo é um corte clássico que Il-sung usava nos anos 40. Eles até engordaram Jong-un para que ele ficasse mais parecido com um avô. O culto à personalidade de Kim Il-sung nunca se apagou. A presença dele é sentida em todos os lugares. Eles têm músicas, hinos, livros, histórias, estátuas e cartazes em todos os cantos. É impossível evitar. Kim Il-sung, apesar de tudo, conquistou o que nenhum outro ditador comunista do século XX havia conseguido. Ele criou uma dinastia. Ao passar a liderança do país para as mãos de seu filho, ele conseguiu engendrar uma sucessão hereditária, e nós nunca tínhamos visto isso antes no mundo comunista. Ironicamente, depois de lutar para libertar o seu povo dos abusos dos invasores japoneses, Kim Il-sung criou um sistema que trouxe ainda mais sofrimento ao seu povo. Durante esse tempo, tantas vidas foram perdidas. Ainda sem se entender com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos, a Coreia do Norte é agora uma potência nuclear. As ramificações disso agora são mais assustadoras do que sob o domínio de Kim Il-sung. A Coreia do Norte tem a capacidade de destruição com essas armas nucleares. A dinastia de Kim Il-sung sobreviveu a 12 presidentes americanos e chegou à sua 8ª década. Mas a pergunta permanece: por quanto tempo a criação de Kim, a sociedade mais controlada e isolada do mundo, vai durar?